Um erro muito comum dos melhores estudantes. Eles estudam bem, estão sabendo muito, mas se lascam na hora da prova. Mesmo dominando os assuntos no dia da prova, o desempenho não é o mesmo dos estudos. Isso é um sintoma e eu tenho a cura da doença. O erro aqui foi não dominar o jeito que a banca cobra os conteúdos. Cada banca possui características únicas que influenciam diretamente na elaboração das provas e hoje eu vou te ensinar como identificar e analisar os padrões de cada banca para que você possa direcionar seus estudos de forma mais eficaz e aumentar suas chances de sucesso. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e atualmente sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas, aprovado em 2º lugar. Estou aqui para te ensinar a passar em concurso sempre direto ao ponto e baseado na ciência e na prática. Então, se você quer ser servidor, simbora comigo. E o primeiro ponto dessa aula é a importância de conhecer a banca examinadora. Você vai compreender porque é crucial conhecer o perfil da banca organizadora para conseguir aplicar corretamente o que você estudou no dia da prova. Cada banca examinadora possui um estilo próprio na elaboração das provas, influenciando desde o formato das questões até os conteúdos mais cobrados. Esse estilo vai além do conteúdo, afetando até mesmo como o enunciado das questões é formulado e o que se espera do candidato como resposta. Por exemplo, o Sebrasp é conhecido por suas questões de certo ou errado. Nesse formato, cada resposta errada anula uma certa, o que exige uma atenção redobrada, não pode dar vacilo. Essa característica única pode mudar toda a sua estratégia de prova. Enquanto outros formatos permitem que você chute uma resposta, no Sebrasp, se você sair respondendo sem ter certeza das questões, você pode se prejudicar mais do que se ajudar. Já a FCC costuma elaborar provas com questões de múltipla escolha e alternativas muito parecidas, o que testa a sua habilidade de interpretação e seu foco nos detalhes. A FCC exige que você domine a teoria e saiba aplicá-la em situações práticas. Por sua vez, a FGV, às vezes a mais temida das pessoas, é conhecida por ser uma banca mais imprevisível, com questões que fogem do óbvio e exigem uma análise crítica profunda, vamos combinar? E às vezes até muito confusa. Um exemplo clássico são os enunciados longos de língua portuguesa, que às vezes você precisa interpretar o enunciado para depois conseguir pensar nas questões, tá? Cuidado com as nuances do texto. Entender essas particularidades, essas diferenças, permite que você adapte seus estudos, focando nas habilidades mais cobradas por cada banca. Não se trata apenas de saber a matéria, mas de entender como ela será exigida e estar preparada para responder do jeito que a banca quer no dia da prova, beleza? Então, para a segunda parte, como identificar o perfil da banca examinadora? Você vai aprender métodos práticos para analisar e identificar os padrões de cada banca, permitindo uma preparação mais direcionada. Para identificar o perfil de uma banca, siga os seguintes passos. Primeiro, analise provas anteriores. Provas anteriores são verdadeiros mapas do tesouro. Resolva questões e observe os padrões. Preste atenção em coisas como os enunciados são construídos, se as questões exigem interpretação, memorização ou um raciocínio mais apurado. Existem conteúdos que aparecem com mais frequência? Vou te dizer, existem. Em todas as bancas, elas têm uma preferência por certos assuntos. No Sebrasp, por exemplo, você perceberá que questões de certo ou errado muitas vezes se baseiam em detalhes que eles querem que passe desapercebidos, como, por exemplo, trocar uma palavra, trocar um talvez por um sempre. Eles gostam assim de pegar um texto perfeitinho e mudar um detalhe que deixa o texto errado, beleza? Outra coisa que você tem que prestar atenção, cara, se acostume com os editais. Os editais não são apenas uma lista de conteúdo, eles trazem pistas valiosas sobre como a banca estrutura a prova. No edital você encontra informações como critério de correção, número de questões, enfim, o basicão lá do edital, mas pela quantidade de matéria, por exemplo, que ele cobra de uma determinada disciplina, você tende a perceber se aquela disciplina vai ser mais importante ou menos importante na sua prova. Por exemplo, a FCC costuma detalhar o peso no edital. Cara, se ela te dá um peso certinho, ela já te diz exatamente o quanto você tem que estudar de cada conteúdo. Vale mais, estuda mais. Outra coisa que pode te ajudar, participe de fóruns e grupos de estudo. Trocar experiências com outros candidatos que já enfrentaram provas de banca pode ser um atalho valiosíssimo. Eles podem compartilhar como foi a experiência, o que deu certo, o que deu errado, o que foi difícil. É muito bom sim conhecer pessoas
que já passaram por provas da banca que você quer fazer, para ela te passar um pouco de experiência, se você nunca fez. Outra coisa é usar materiais focados na banca. Quando você pega esses cursos preparatórios, materiais específicos para um determinado concurso, eles normalmente selecionam as questões da banca que vai fazer a sua prova. Não quer dizer que seja obrigatório você só fazer questões daquela banca. Isso não, porque às vezes eles pegam questões de outras bancas e trazem para o jeitão da banca. Por exemplo, a FGV pega questões do Sebrasp e traz para o jeitão FGV. Então é sempre bom você também fazer das outras, mas o foco deve ser fazer questões da sua banca. E aí chega a hora de você adaptar os seus estudos ao perfil da banca, certo? Você tem que ajustar suas técnicas de estudo de acordo com as características das provas que aquela banca faz. E aí isso vai otimizar o seu desempenho lá no dia da prova. Então, depois de identificar o perfil da banca, vamos ajustar o plano de estudos. Primeiro, priorize as disciplinas-chave. Algumas bancas têm preferências por certas disciplinas. A FGV, por exemplo, tem a reputação de cobrar a língua portuguesa com muita profundidade, muito pesado. Então, estude bastante português se a sua prova for da FGV. Não faça um estudo raso, porque não vai dar certo. Faça muitas questões da FGV. A FCC, por exemplo, foca demais em direito administrativo e constitucional para cargo jurídico, chegando a cobrar inclusive conceitos dessas duas disciplinas em outras disciplinas. Então fique esperto para fazer muitas questões da FCC. Outra coisa essencial é você treinar formatos específicos. Para o Sebrasp, claro, pratique questões de certo ou errado, simulando o sistema de anulação de pontos. Aprenda a responder com certeza as que você sabe, a identificar as que dá para chutar e às vezes a não chutar nenhuma. Se você não sabe chutar, se você não tem técnica, não chute no Sebrasp, não vai valer a pena. Na FGV, você tem que priorizar a leitura com calma e detalhada dos enunciados. Tem coisa escondida lá. FCC, por exemplo, treina atenção aos detalhes. Eles põem umas questões muito parecidas, cara, isso aqui, eles fazem mesmo para confundir. Outra coisa que você deve prestar atenção, tempo. Cada banca tem um ritmo diferente. Provas da FGV, por exemplo, você vai ter que ser mais rápido, porque os enunciados são mais longos, então você não pode vacilar. As provas da FCC tendem a ser mais curtas, que é mais tranquilo, te dá mais tempo para pensar nas questões, ok? Mas teste, faça provas inteiras para você se adaptar com esse tempo. Não precisa ser necessariamente da sua área, do seu cargo igualzinho, mas faça outras provas de outros concursos passados só para você se habituar com o estilo da prova como um todo, ok? E aí, claro, todos os outros métodos, revisão, tudo que eu ensino aqui em outras aulas, memorização, planejamento, tudo isso fica muito parecido. O que vai mudar mesmo é a prática. Entender a matéria é uma coisa, na hora que você vai colocar no papel é outra. Então é por isso que você deve priorizar tanto provas antigas como questões, tá? Antigas dessas bancas que você vai fazer. Agora, coisa muito boa, simulado. Esquece esse simulado de cursinho, eles são legais para testar seu conhecimento, mas pro dia da prova eles não são bons, porque não é a mesma coisa. Você pode testar aí, faça um simulado de cursinho, faça uma prova antiga de uma banca qualquer. Você vai ver que é diferente, é esquisito. Então, mesmo que não seja da sua área, resolva lá a prova inteira como simulado, uma prova antiga, e veja seus erros, não conta só. Vai lá ver se aquela matéria, aquele item que você errou, tá na minha prova? Tá, então eu vou revisar isso aqui. Ah, não, isso aqui é de uma matéria que não cai na minha prova, eu tava só testando. Beleza, não faz, mas o que for da sua prova, revisa, cara. Revisa seus simulados que vale a pena. E assim, ao compreender e analisar o perfil da banca examinadora, você direciona seus estudos de forma estratégica, aumentando significativamente suas chances de aprovação. Essa adaptação permite que você esteja preparado não apenas no conteúdo, mas também na forma como ele será cobrado, transformando esforço em resultados concretos. Então, uma última coisa aqui para vocês. É importante fazer questões da banca? É o mais importante. Também é importante fazer provas antigas inteiras da banca? É sim, é muito mais importante. Ah, professor, mas minha banca tem poucas questões. Aí, paciência. Aí você vai fazer o que dá. Você vai pegar bancas parecidas, com estilos parecidos, ou então você vai fazer todos. Mas não fica fissurado nisso, não. É importante você se preparar para aquela banca, principalmente mais próximo da prova. Mas enquanto você estiver adquirindo o conteúdo, enquanto você estiver amadurecendo como concurseiro, cara, todas as questões valem, ok? Bom, e agora você já sabe como decifrar as bancas, como trazer o seu conhecimento para a prática de cada banca. Eu vou deixar aqui uma aula para ajustar a sua cabeça, para você ter calma na hora de fazer a prova, ok? Uma aula rapidinha de menos de 10 minutos, só você clicar no link que tá aqui, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, a gente se vê na próxima aula. Até mais!